Meus queridos irmãos, há várias espécies de anos. Existe ano civil, que começa com o 1º de janeiro e termina aos 31 de dezembro. Existe ano letivo, que começa em junho e termina em abril ou maio. Existe ano financeiro, começa em abril e termina em março seguinte. Assim, todas as religiões têm cada qual o seu ano, durante o qual distribuem-se as festas, distribuem-se os diferentes ritos. Assim, a religião cristã também tem o que se chama ano litúrgico. O ano litúrgico começa hoje, primeiro domingo do Advento, e termina com a solenidade de Cristo Rei. E durante todo o ano litúrgico, distribuem-se festas, distribuem-se ritos, e assim, de uma forma ou outra, presta-se ultimamente culto a Deus. Hoje começa a época, a quadra do Natal, porque é a festa principal e é a festa do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta festa principal desta quadra. Natal tem 4 semanas de preparação. Essas 4 semanas de preparação para o Natal chamam-se dias de Advento. Vem depois da festa do Natal, a que segue uma ou 2 semanas em que nós ruminamos o mistério do Filho de Deus feito homem. Outra quadra é a quadra pascal, o centro e a solenidade da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. É precedida de 7 semanas de preparação, a que chamamos Quaresma, e é seguida de outras 6 ou 7 semanas em que nós meditamos o grande mistério da ressurreição. E no meio há uma grande quadra de 33 ou 34 semanas, distribuídas em 2 turnos. Lá, durante esta longa quadra, tempo comum, não celebramos este ou aquele mistério de Jesus em particular, mas tomamos todo o mistério de Cristo em geral, a sua vida, a sua pregação, os seus mistérios, os seus ensinamentos. Hoje, o primeiro dia do novo ano litúrgico, e é o primeiro dia do Advento, do tempo do Advento. Advento significa vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que durante este tempo de 4 semanas, nós concentramos-nos sobre o mistério da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Há 4 espécies de vindas, 4 espécies de adventos. A primeira vinda é a vinda histórica.
Jesus veio a este mundo, entrou na história deste mundo, da humanidade, há 20 séculos. Nasceu, viveu, ensinou, fez milagres, sofreu e morreu. E depois ressurgido, saiu da história. Esta é a vinda histórica de Jesus. Há uma outra vinda, é a vinda última. Jesus há de vir pela última vez a cada um de nós. É a última vinda em referência a cada pessoa. Jesus há de vir ao pé de cada um de nós e nos dirá: meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, basta. Vem agora ao meu reino, gozar da eterna bem-aventurança. Este é o segundo advento, segunda vinda, em referência a cada pessoa. Existe uma terceira vinda, a que sempre se chamou segunda vinda, a terceira vinda. O terceiro advento, em referência à humanidade em geral. Em referência à Terra, em referência ao mundo em geral. Em referência à história em geral. Jesus virá, não sabemos quando, não sabemos como, mas virá, a fim de transformar a história, a fim de transformar a humanidade, a fim de transformar o mundo em eternidade. De temporal seremos eternos. Como será? Este mistério não nos é dado saber. Havemos de saber. E o que será? Quando Ele vier transformar-nos a todos nós numa outra realidade eterna, o que será? Jesus há de passar aos nossos olhos toda a história da humanidade, da Terra, tudo há de passar aos nossos olhos, como se fosse num ecrã. E então veremos qual é o significado da história. Qual é o significado dos grandes acontecimentos da história? Qual é o sentido do homem, do mundo e dos acontecimentos? Muitas das coisas que víamos de um modo agora, havemos de ver de outra forma então. É a terceira vinda ou a segunda vinda última de Jesus. Última é referência à humanidade inteira, é referência à Terra em geral, é referência à história em geral. E a quarta vinda é a vinda espiritual. Advento espiritual. Jesus vem a cada momento, a cada instante, em nossos corações, a fim de nos santificarmos, a fim de nos dar força para trabalharmos pela Igreja, pelos outros e cumprirmos o preceito máximo de Jesus. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Portanto, o advento de Cristo é quádruplice. 4 adventos. Histórico, o último em relação a indivíduos, o último em referência a todos e espiritual a cada momento que ocorre. Enquanto nós falamos aqui, eu falo, vocês ouvem, vocês cantam, Jesus
vem aos nossos corações. Ocorre o advento espiritual de Jesus. As leituras durante o advento fazem uma referência a outra. Às vezes fugidia. Às vezes que é difícil de escrutinar. Há um advento ou outro. Vamos fazer um comentário a correr das 3 leituras de hoje. A primeira leitura é do profeta Isaías. O profeta diz a Deus: Deus, Tu és nosso Pai. Deus, Tu és nosso Redentor. Deus, Tu és o oleiro em cujas mãos nós somos o barro. Se Deus é nosso Pai, nós somos filhos e filhas de Deus. E se nós somos filhos e filhas de Deus, nós somos irmãos um do outro. E, portanto, obrigados àquele máximo preceito de Cristo a que me referi agora. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Se Deus é nosso Redentor, e Ele nos remiu do pecado, e Ele nos remiu do domínio do diabo, e Ele nos remiu dos males. Isto fez-o Cristo nosso Senhor, o Filho de Deus, feito homem. Ele é nosso Redentor, e é nosso Redentor pela sua vida, pelo seu ministério, especialmente pela sua morte e ressurreição. Deus, Tu és o nosso Pai. Deus, Tu és o nosso Redentor. E Isaías completa a oração. O apóstrofe a Deus: Deus, Tu és o oleiro, em cujas mãos nós somos o barro. Portanto, se nós somos o barro nas mãos de Deus, nós devemos permitir a Deus, porque Ele é o maior respeitador da nossa humanidade, maior respeitador da nossa liberdade. Devemos permitir-lhe que trate de nós como melhor lhe parecer. Nós somos barro nas mãos de Deus, nosso oleiro. A segunda leitura é da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. A igreja de Corinto era uma igreja viva. Havia muito talento ali. Muitos dotes. Havia alguns que tinham o dote de curar as doenças pela imposição das mãos. Havia outros que tinham dom da profecia. Outros, dom de aconselhar. E cada um daqueles ufanava-se dos seus dons. E desprezavam os outros. São Paulo diz: vocês são uma igreja viva. Vocês têm todos estes dons, estes dotes. Mas lembrai-vos, vós, todos estes dons são dons do Espírito Santo. Ele é o único. Portanto, deveis sempre agradecer ao Espírito Santo. Deveis sempre utilizar os vossos dons para o bem da igreja. É por isso que lhes foram dados estes dons. E no fim, o Evangelho. Devemos estar sempre atentos. Sempre da vigia. E Jesus diz isto através de uma parábola.
o dono da casa dá aos seus serventes, dá ao seu pessoal ordem para velar pela sua casa, pelas suas propriedades, e confiado nele, ele vai. Mas põe à testa deles atalaias, chefes, e vai. E diz: vocês devem estar sempre da vigia. Vocês não sabem quando hei de vir. Eu não quero muito. Eu quero que quando eu vier voltar, vocês façam o trabalho que diariamente têm de fazer. Não é outro. Isto se aplica a cada um de nós. Nós somos discípulos de Jesus. Cada um de nós tem a obrigação de fazer o que nos foi imposto. Os nossos deveres estão postos pastores da vigia a nós. Os pastores cumprem estes deveres, não sei dizer. Mas cada um de nós tem de cumprir os nossos. Sempre atentos que pode vir o Senhor a pedir-nos contas. Meus queridos irmãos, a espiritualidade do Advento é a espiritualidade da expectativa, da vigilância. Devemos estar sempre atentos ao que o Senhor nos diz, especialmente à vinda espiritual de Jesus a cada momento em nossos corações. Devemos estar sempre prontos. E como? Por oração e por atos de ascese. Durante esta quadra do Advento, vamos redobrar os nossos esforços para orarmos, que a nossa oração seja mais fervorosa, mais constante, insistente e ascese. Vocês sabem, a cor dos paramentos denota ascese. Não houve o cântico da glória a Deus, indicando que este tempo é um tempo de uma certa ascese, não tão rigorosa como a da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.